Olá para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando o Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, e também pela internet, onde nossa programação acontece em tempo real no www.tvindaiá.com.br. A partir desse momento também estamos ao vivo pelo streaming do Facebook. E falando em streaming, está aqui comigo Josomar Busanelli, querido Joso, da Company Áudio e Vídeo, 25 anos trabalhando nessa área de automação. E vamos falar de streaming. Como é que funciona agora, Josi, essa história do streaming? As operadoras estão meio bravas porque o Netflix nunca faturou tanto, faturou mais do que eles no ano passado. E aí eles começaram a montar umas regrinhas, aí aquele papo furado. Não, porque veja bem, no mundo inteiro é assim, não pode extrapolar a banda. Como é que funciona isso aí? Jair, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando de tecnologia. O streaming só foi possível acontecer quando nós tivemos uma velocidade melhor de internet. Sim. Quando a internet se tornou... estável e viável, né? Exatamente, estável e viável. No entanto, que algumas tecnologias hoje ainda, de fornecimento de internet, ainda não têm estabilidade e velocidade, né? Algumas internets, né? Alguns sistemas de transmissão de internet. Mas isso foi possível a partir de algumas situações de bandas, como bandas de 50, 100, 200 e hoje até 300 mega de velocidade, né? Hoje um filme em streaming ele consome em média de pacote 1.5 gigabytes, né? Cada byte 1000 pixels por segundo, megabyte por segundo, né? O que aconteceu? O streaming começou-se a ser transmitido a partir de pequenos filmes que foram sendo feitos, inclusive filmes com câmeras digital que você fazia na sua casa. Uhum. E dessa maneira você transmitia via e-mail, por exemplo. Certo. Eu mandando um vídeo para você. A partir desse conceito de digitalização, compressão digital e até de empacotamento, onde você pode colocar um código, onde não são todos que conseguem desempacotar, ou seja, abrir esse conteúdo, foi que se criou o vídeo streaming, ou seja, comprimiu-se o tamanho do vídeo numa possibilidade que pudesse ser transmitido de acordo com a internet que nós tínhamos há uns anos atrás, e a partir desse momento com um arquivo menor, com uma banda também que nós tínhamos mais lenta, vamos dizer assim, foi possível você transmitir pequenas imagens, pequenos vídeos por e-mail, que foi o start do streaming. Né? Você gravava um filme com a sua câmera digital, pegava aquele arquivozinho e mandava de um para outro. A partir daí se criou o vídeo streaming. E o streaming, na verdade, quando ele começou a ser aplicado em grande escala, no caso nosso que vamos trazer para a realidade, no caso de filmes do Netflix, Popcorn e outros provedores de vídeo streaming, nós tínhamos um problema ainda por causa da internet, mas ele começou a ser disponibilizado para uma plataforma de quem tinha uma internet rápida. Certo. Ok? A partir que isso foi se modernizando, a tecnologia foi avançando, isso foi se tornando realidade. E o vídeo streaming hoje está substituindo muito algumas provedoras e operadoras de TV por assinatura no sentido do provimento de filmes. Sim. Né? Algumas grandes operadoras que, na minha opinião, devem estar bem preocupadas com isso por conta de que você tem uma assinatura mensal muito pequena, ok? De 14, 15, 19, 24, dependendo do conteúdo que você quer, para a utilização da família toda, em qualquer lugar do planeta, por 30 dias. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque é uma coisa que eu vejo aqui, eu sempre comento isso com minhas filhas e tudo mais. O Netflix mesmo, eu tenho um pacote com 2 telas, ela está em Campinas, eu estou aqui. E a gente assiste simultaneamente. E custa R$19,90. Não é? Isso é isso. Aí você vai fazer uma assinatura de uma TV a cabo, que é o pacote que elas querem, e o custo que você não quer, mas você tem que pagar o mínimo. E aí fica uma coisa complicada. Aí você chega numa situação dessa aí, você fala, bom, peraí, então é melhor eu continuar com o meu pacote de streaming e não pegar o pacote de vídeo deles.
Então, acaba criando um mercado. E a Netflix, no ano passado, eu não tenho os números aqui na cabeça, mas faturou mais do que todas as operadoras de TV a cabo juntas. E aí veio essa conversa de segurar a banda, fazer a restrição e aquela coisa toda. Cobrando-se R$19, né? Hoje, eu vou dar um exemplo só de uma operadora que cobra por pacote à la carte de um pacote de todos os canais de filmes hoje, das duas maiores operadoras, que envolve algo em torno de 20 canais de filmes. R$48 de uma operadora e R$52 da outra, dá R$100. Então, para você ter hoje uma média de 20 canais de TV por assinatura, com pacote à la carte das duas maiores operadoras, você gasta R$100. R$100 no mínimo. Com uma situação diferente do streaming. Você não consegue selecionar o filme. Não. Ok? Você tem que assistir... aquele filme naquela hora. On time. Se você quiser ver um filme específico, tem que ser no pay-per-view, aí o preço você tem que comprar, outro, a parte. Aí o valor é outro, você adquire a parte, mas dentro do pacote que você assina, você tem esse engessamento. E o streaming não. Você vai lá e seleciona o filme que você quer. É como se você tivesse o cinema na tua casa. Aí deu sono, você para, vai dormir, no dia seguinte, deixa eu pegar o resto aqui. É isso aí. Aquela tal Game of Thrones que virou uma coqueluche, né? Tem, acho que todas as temporadas estão no Netflix e todo mundo assistindo, virou uma febre, todo mundo falando isso. Eu falei, que porcaria é essa? É porque minha filha falou, pai, eu sentei e assisti uma temporada inteira no sábado. Eu falei, você tá brincando? Não. Eu falei, caramba. Tem um outro assunto bacana para falar sobre isso, Jair, que é a questão, você levantou muito bem, que é a questão dos seriados. Sim. Ok? As séries, né? Fora do Brasil, alguns países como na Europa, nos Estados Unidos, eles não têm o hábito de assistir novela como nós. Novela é mais coisa da América do Sul, né? Porto Rico, México, nosso aqui, tá? Os americanos, eles sempre assistiram seriados, sempre assistiram séries. Tem séries muito tradicionais, muito antigas, que é uma forma de você não cansar, porque a novela com 200 capítulos não é fácil, né? Agora, um seriado com 10, com 15 capítulos, todo mundo assiste. Até porque o seriado, muitos deles não tem... Ele tem um enredo, mas ele tem começo e fim no mesmo episódio. Não tem continuação. Então é muito interessante porque ele forma uma opinião sobre aquele assunto dentro do contexto e encerra naquele mesmo capítulo. Isso. E aí acontece o seguinte, uma outra coisa, um outro fenômeno que a gente está observando é que as próprias televisões abertas estão apelando demais, né? Já não tem mais nem erotização, é sexualização realmente, para poder manter a audiência, porque estão perdendo muito audiência em função da TV por assinatura e do streaming. E olha que hipocrisia que é. Veja bem, você não mostra mulheres de biquíni na TV aos domingos, mas você coloca conteúdos controversos nas novelas. Então, na minha opinião, as duas coisas são complicadas de mostrar, tá? Mas usar esse tema e talvez censurar um segundo tema é uma hipocrisia tremenda. Né? Assisti uma entrevista com o Pedro Paulo Rangel, ele falando do constrangimento que ele passou e algumas pessoas, algumas colegas passaram em ter que fazer cenas nuas de novela, pura e simplesmente para dar audiência, porque não tinha nada a ver com o contexto do enredo do que tinha que se fazer. Então a gente vê que é uma sacanagem sem igual. Nessa linha ainda, Josu, tem a questão da automação das casas, né? Porque a gente percebe que agora você consegue, dentro de um padrão de serviço, você consegue trazer tudo o que a sua casa dentro do teu celular. Como é que funciona isso? As tecnologias evoluem, né? Então, como o streaming deixou as operadoras de TV profissionais de cabelo em pé, o Uber deixou os taxistas de cabelo em pé, enfim, tem uma série de coisas aí, né? Nós estamos vendo agora um outro fabricante também de equipamentos para energia solar, também deixando as operadoras de energia elétrica meio preocupadas porque vão ter que se adaptar, né? Claro. Então, o que acontece? Você traz junto com algumas tecnologias, outras tecnologias que agregam a isso. Então, no nosso caso,
A TV por assinatura já trouxe a questão de você ter em casa uma qualidade de som melhor, uma sala apropriada para isso, com uma tela de TV maior. E junto com isso vem outras situações. Então, quando você fala que você tem vários dispositivos, primeiro vamos falar da sala de TV, Sim. Você começa a pensar o seguinte, poxa, tenho 5 controles remotos para eu atuar na minha TV, na minha TV por assinatura, né, no ar-condicionado, como é que eu faço isso? Aí você pega um dispositivo sem fio, copia todos os controles remotos para dentro dele e atua com um aplicativo de celular. Tá? Esse é o primeiro e o início da automação, né? Então você consegue dentro da sua sala de TV, controlar a TV, o som, o DVD, o ar-condicionado, no primeiro momento. A gente chama isso para trazer bem para a nossa realidade, uma cópia do sistema de infravermelho dos controles remotos. A partir daí, você começa a ter, numa segunda fase, o sistema via rádio chamado Wi-Fi, conhecido por todos como Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi ele começa a proporcionar uma conversa entre o celular e alguns outros dispositivos que também tem um sistema de rádio dentro, como, por exemplo, um painel de parede, que ele converse com o celular através da cobertura Wi-Fi da sua casa. Ele também é um dispositivo Wi-Fi receptor, como é o celular. Aí você tem o box da sua casa lá, o modem, que gera um sinal Wi-Fi, e tudo que estiver dentro dessa área de cobertura se comunica. Isso a gente chama de rede mesh. Tá? Então você tem um dispositivo na parede, que é um painel, que você pode controlar algumas coisas. A gente já vai falar desse detalhe. Você tem um aplicativo no celular que também é Wi-Fi. Aí você tem uma controladorazinha que também entende o sinal Wi-Fi da tua casa. Todos logados na mesma rede se conversam. Aí o que acontece? O painel ele tem a função de pegar esse sinal Wi-Fi que está recebendo do seu roteador Wi-Fi da tua casa e transmitir ele tanto para o celular quanto para uma caixinha lá que a gente chama de controladora. Uma vez que eles estão conectados, esse painel ele pode ter várias situações, várias funções. Ele pode ser um comando para você dimerizar ou ligar e desligar a luz, ok? Você diminui a luz ou desliga a luz 100%. Ele pode ter um comando, por exemplo, para você criar cenas de iluminação. Acende uma sanca, diminui a luz principal, acende uma luz indireta, né? Tudo isso é possível, lembrando bem, num sistema de rede mesh, por comunicação sem fio, numa automação sem fio, sem cabo. Tudo isso é possível você fazer dentro do seu Wi-Fi. E o mais interessante é que é um Wi-Fi offline. Você não precisa ter internet no seu Wi-Fi. A internet serve para que você, fora da sua casa, do seu estabelecimento, você se comunique com a controladora. Depois dessa situação, nós transferimos isso para outros ambientes, né? Então, cada ambiente eu posso colocar um painel. E aí, em cada painel, eu faço o controle daquele ambiente. Outro dia fui no escritório de um amigo meu em Campinas, né? Cheguei, toquei a campainha, era uma casa ali em Nova Campinas, toquei a campainha. O cara falou comigo: oi, Jair, tudo bem? Estou abrindo a porta, pode entrar e esperar ali na sala que eu já vou. Abriu a porta, entrei, sentei na sala, falei: caramba, mas não tem ninguém aqui, né? Eu escutei, não veio ninguém oferecer café, tá. Dali a pouco, eu escutei o portão abrir, ele chegou. Ele não estava lá, ele estava indo para lá. A hora que eu toquei o interfone, ele olhou pela câmera, viu que era eu, que a gente tinha marcado o horário, estava no horário. Eu cheguei um pouco mais cedo. Ele abriu do telefone celular, ele abriu o portão para eu entrar, falou comigo no interfone, aí eu entrei. Ele abriu a porta da sala, eu entrei, sentei na sala, deu 8 minutos, 5 minutos, ele chegou. Eu falei: olha aqui. Daí ele falou: não estava aqui. Daí começou a mostrar o escritório dele totalmente automatizado. Isso. E todos os dispositivos elétricos, eletrônicos que você tiver dentro do ambiente, você consegue automatizar. Todos. Circuito de iluminação, circuito de tomadas, ar-condicionado, persianas, cortinamento, som, TV,
Tudo. Existe até, hoje é claro que alguns equipamentos já têm um timer para liga e desliga, mas é possível você ligar até o que a gente chama de on-off, equipamentos que não tenham sistemas de programação. Então, por exemplo, você tem uma cafeteira na tua casa e você quer que ela ligue num determinado momento para fazer o café, é só você pôr o pó no filtro lá, a água, e aí ela vai fazer o café dentro da programação da automação no horário que você determinou. Isso é possível também para equipamentos que não tenham sistemas infrared ou Wi-Fi, que não tenham sistema de infravermelho ou Wi-Fi. A ligação é simples. Na tomada, onde você vai ligar o plug da tomada, você coloca um dispositivo que se comunica Wi-Fi com a controladora. E esse dispositivo é que define o horário que vai ligar. Você programa no sisteminha e ele conversa com esse, a gente chama de dongo. É uma tomada, você pluga a tomada nele e ele vai na rede elétrica. Na rede elétrica, e aí ele vai fazer... Ele faz a comunicação. Estou conversando aqui com o Josomar Buzanelli, ele que é da Company Áudio e Vídeo e Celular. Nós estamos falando sobre tecnologia, vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente continua esse papo, não saia daí.